Olá pessoal, esse aqui é o terceiro vídeo da série Faça o Bem Sem Olhar a Quem e Comece Fazendo Bem a Você Mesmo. A história de hoje é a seguinte: fala sobre o monge e seu discípulo que estavam peregrinando por uma região quando de longe avistaram um casebre e chamou a atenção a humildade daquele local. Então eles resolveram se aproximar e, chegando próximo desse local, desse casebre, eles encontraram uma pessoa, um senhor, e foram conversar com ele. E ficaram curiosos como que ele tinha uma família, né? Tinha filhos, tinha esposa, e como que eles conseguiriam viver naquela condição. Então perguntaram para aquele senhor, claro, de uma forma muito cuidadosa, né? Até para não ficar uma situação constrangedora. Então aquele senhor falou o seguinte: olha, a gente tem aqui, a forma que a gente vive é através de uma vaca. A gente tem uma vaquinha que ela nos dá leite, que a gente fabrica queijo. Com o que sobra a gente vai até a cidade, troca por outros tipos de mantimentos, e é assim que a gente vai vivendo. Então o discípulo se despediu, o mestre lá se despediu desse senhor, agradeceram pela conversa e foram embora, continuar sua peregrinação. Passado 500 metros, então esse discípulo disse o seguinte: mestre, você viu que história triste dessa família, como eles são pobres, né? Como eles vivem numa humildade muito grande. O mestre falou o seguinte: olha, tá vendo a vaquinha lá, aquela que eles falaram? Ela tá bem ali, e havia um precipício perto. Ele falou o seguinte, o mestre: vai lá, empurra essa vaquinha no precipício. O discípulo falou: nossa, mestre, como assim? A gente acabou de ver que tudo que eles têm é essa vaquinha. Se a gente matar essa vaquinha, eles vão morrer de fome. O mestre respirou fundo e deu a ordem novamente: vá, empurra essa vaquinha no precipício. O discípulo obedeceu, como ele faz parte do aprendizado dele. Ele obedeceu, foi lá, empurrou a vaquinha e eles foram embora. E ele ficou por muitos anos com aquilo na cabeça: como que pode, né? Ele continuou com o mestre por um bom tempo, até que esse mestre veio a falecer e ele se tornou um mestre também. Então ele, continuando essa peregrinação, um dia ele estava próximo daquele local e resolveu ir naquela casa novamente com aquele sentimento de culpa, porque ele havia empurrado aquela vaca, ele poderia ter desgraçado ainda mais aquela família. E quando ele chegou próximo, ele ficou muito surpreso, porque ele viu uma casa muito bonita, um senhor bem apresentado, com um adolescente. Você percebe que eles eram bem alimentados, estavam com uma condição muito boa. Você percebia de longe que aquela família era bem próspera, ela tinha uma condição financeira muito agradável. E ele chegou próximo e conversou com aquele senhor. E ele reconheceu, ao chegar perto, apesar de um pouco diferente, né? Em uma condição melhor, ele percebeu que era aquele senhor que os atendeu naquele momento passado. E ele perguntou: olá, bom dia, não sei se o senhor vai lembrar de mim. Aí o senhor disse: claro, eu lembro de você sim, esteve aqui você e o seu mestre. Aí ele: pois é. E esse mestre, esse novo mestre, ele ficou muito curioso e perguntou: quando a gente veio aqui, vocês tinham uma casa muito humilde, era notória a necessidade que vocês passavam. Como se transformou nessa casa? Conta um pouco da história. E o senhor falou, ele falou: por coincidência, naquele dia que vocês estiveram aqui, logo que vocês foram embora, depois a gente percebeu que a nossa vaquinha escorregou e caiu no precipício. Então o que aconteceu? A gente perdeu tudo que a gente tinha. A gente teve que pensar em uma outra solução. Então a gente partiu para trabalhar com terra, para cultivar, para arar, e ali a gente foi prosperando, compramos mais terra e continuamos com esse processo e chegamos até o estado que você vê hoje. Aí ele falou assim: graças à morte da nossa vaca, a gente prosperou dessa forma que a gente está hoje. Aí esse mestre perguntou, até então mestre, né? O novo mestre: então o senhor está dizendo que devido à morte daquela vaca que o senhor chegou a essa condição de próspera que o senhor está hoje? Ele falou: pois é. Se não fosse a morte dessa vaca, a gente não estaria nessa condição, estaria daquela mesma forma, dependendo apenas do leite dela para sobrevivermos, para termos aquela vida que tínhamos antes. Então, pessoal, reflita sobre a sua vida. Todos nós temos uma vaquinha.
Será que não está na hora de jogar essa vaquinha pelo precipício? Já pensou nisso? Reflita, pois um exemplo agora foi nessa pandemia. Quantas pessoas se descobriram, quantas pessoas se reinventaram, muitas pessoas perderam emprego, mas depois acharam uma vocação, acharam outra forma que hoje elas se encontram bem mais prósperas. Então, pense sobre a sua vaquinha, manda esse vídeo para alguém que se você achar interessante, que você queira compartilhar essa história, curta, ajuda essa mensagem a chegar para mais pessoas, então dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal e ative a notificação. Sempre que tiver um novo vídeo aqui, você vai ser informado, tá bom? Que Deus os abençoe.